O mundo urbano não é só a cidade, é um mundo urbanizado. O campo é urbanizado. O campo é dominado pela lógica da cidade hoje. O planeta se urbanizou. Na cidade se concentra o poder, as oportunidades, e é na cidade também hoje que se concentram, evidentemente, não apenas na cidade, mas na cidade em grandes números, os excluídos, os marginais, aqueles que lutam para poder fazer parte da sociedade, para poder, como nos mostrou Pedro, participar um pouco do acesso à riqueza que a nossa sociedade produz. Mas como se formou esse mundo urbano no nosso país? Eu queria começar partindo do primeiro interclesial da SEBS, no final dos anos 70. Naquele momento, o que estava acontecendo? Naquele momento, a gente tinha acabado de passar por pelo menos uns 30, 40 anos de migração pesada do campo para a cidade e dos pequenas cidadezinhas do interior para as grandes cidades, para as grandes metrópoles. Aquilo foi tão rápido e violento como isso aconteceu no Brasil. Violento porque essa migração, apesar de que muita gente foi em busca das oportunidades que a cidade oferecia e que não estavam presentes ali nas pequenas cidades ou no campo, oportunidade de educação, oportunidade de saúde, oportunidade de salário, mas a gente sabe que a maior parte dessa migração, ela já foi fruto de um processo de despossessão, de expulsão, um processo que não permitiu que o pequeno camponês, o pequeno agricultor, o poceiro, o ribeirinho, permanecesse lá na sua terra, na medida em que havia, e estando aqui no Paraná, é um exemplo incrível para a gente falar, o avanço da agricultura comercial, do agronegócio, da tomada das terras e dos recursos para uma exploração empresarial concentrada. Exploração empresarial concentrada que se estendeu muito naquele período, entrando nas fronteiras do Brasil, mas que continua se estendendo hoje na Amazônia, no Centro-Oeste, nos lugares aonde essa fronteira ainda não tinha chegado e, portanto, continua expulsando através da agricultura comercial, da mineração, da exploração dos recursos naturais por grandes empresas e grandes corporações. Eu estou colocando isso porque não dá para separar a posição de exclusão que as pessoas viveram e continuam vivendo nas cidades com essa história de despossessão permanente que continua até os dias de hoje. E a chegada desse contingente populacional nas cidades, e a gente está falando, gente, de uns 40 milhões mais ou menos de pessoas que migraram. 40, 45 milhões em 20 anos.
30 anos, e chegaram na cidade, como se diz, com uma mão na frente e outra atrás, só com o seu próprio corpo, para poder buscar trabalho, e nas cidades foram recebidos de uma forma que a gente pode definir como não recebidos. Ou seja, a gente sabe que a história da construção do lugar dos mais pobres na cidade, que eram a maioria e continuam sendo a maioria, era um não lugar. É vire-se como pode, é construa onde der para construir, é compre um terreno que tiver acessível para você, é construa a casa aos poucos com as suas próprias economias, utilizando a rede de familiares e amigos para poder, ao mesmo tempo, construir sua própria casa e construir seus bairros em lugar sem nada. A gente ouve os relatos de quem chegou nesse momento. Era mato, não tinha nada, não tinha escola, nem posto de saúde, nem via, nem asfalto, nem iluminação, nem água, nem luz. Primeiro chega o povo. E essas coisas todas não estavam disponíveis. E com isso, a gente montou o modelo predominante de construção da cidade, que a gente pode chamar de modelo de exclusão territorial. O que é o modelo de exclusão territorial? A pessoa chega, mas não faz parte da cidade integralmente. Está sempre faltando alguma coisa para aquele bairro poder fazer parte da cidade. Mas a partir dali, autoproduzindo o seu próprio habitat. Os trabalhadores e trabalhadoras e suas famílias foram tecendo as redes de solidariedade, foram tecendo as suas organizações sociais, em plena ditadura militar, foram se organizando nos bairros, e nesse momento a igreja teve um papel fundamental de ajudar a organização e a estruturação desse tecido político, social, que começou a bater e a reivindicar por fazer parte da cidade. Por água, por luz, por esgoto, por escola, por saúde, pressionando para poder receber e construindo uma das frentes e das forças importantes que constituíram o movimento social e popular no fim dos anos 70, no começo dos anos 80, ao mesmo tempo em que esses mesmos trabalhadores e trabalhadoras estavam reorganizando os sindicatos, reorganizando as entidades de representação profissional na cidade e se transformando num ator político muito importante ao longo dos anos 80. Por que eu estou falando desse momento? Esse momento, naquele momento, as cidades estavam expandindo com oportunidades econômicas. A gente estava vivendo uma expansão da indústria, dos empregos, e com isso, naquele momento, foi fundamental para o capital esse modelo de exclusão. Por quê? Porque a moradia nunca fez parte
do salário mínimo e do custo de reprodução dessa força de trabalho. Isso quer dizer o seguinte: no salário mínimo, aliás, até hoje, entra o custo da comida, do transporte no cálculo, mas não tem custo da moradia. Por quê? Porque a moradia, o povo se vira e resolve seu problema da moradia com seu próprio esforço e sem apoio nenhum e sem recurso nenhum. Isso permitiu que o Brasil, naquele momento, se industrializasse, que as grandes multinacionais chegassem aqui e, aproveitando essa mão de obra barata, super explorada, não paga pelo seu custo de reprodução, conseguiam fazer grandes lucros e conseguiam competir produzindo aqui, né, as coisas com pagando salários muito mais baixos do que pagavam as mesmas empresas lá na Europa, lá nos Estados Unidos, da onde elas viam. Isso a gente chamou naquele momento de expoliação urbana. Por que é expoliação? Isso é muito importante a gente entender. A exploração não está só lá na fábrica, no chão de fábrica, no local de trabalho. A exploração está na cidade. Por quê? Porque tudo que os próprios moradores fazem para poder sobreviver na cidade, não pagos, as horas que ficam perdendo horas no transporte de quinta categoria, as horas para conseguir morar, a luta para conseguir morar, tudo isso é exploração. Então tem uma exploração que é urbana, que a gente chama de, naquela época, o Lúcio Kovarik que deu essa expressão para nós, expoliação. Expoliação dos trabalhadores. Naquele momento, né, como a gente estava contando, a luta contra a expoliação foi uma das frentes de luta que ajudou a derrubar a ditadura, junto com as demais lutas, a luta dos povos indígenas pela demarcação dos seus territórios e reconhecimento, as lutas dos quilombos pelo reconhecimento da sua existência, as lutas dos trabalhadores por melhores salários, e podemos dar muitos outros exemplos de luta que constituíram aquela força que se apresentou à Constituinte de 88. Construindo a partir dos seus locais de moradia, a partir do seu local de construção do seu cotidiano na cidade, uma verdadeira cidadania insurgente. O que é essa cidadania insurgente? Eu sou morador da cidade, mas não tenho direito ao transporte adequado, não tenho direito à moradia, não tenho direito à infraestrutura, não tenho direito aos benefícios da cidade, mas eu conquisto esse direito na luta. Isso é a cidadania insurgente. Significa a transformação da expoliação em organização política, em luta, que evidentemente foi crescendo junto com as demais lutas naquela conjuntura e na linha de um direito a ter direitos. Qual era a utopia naquele momento? Qual era a nossa utopia? E eu falo nossa porque acho que é uma utopia muito presente na ação da SEBS. A utopia era um Estado capaz de captar a riqueza produzida pela sociedade e, através de políticas públicas, conseguir distribuir essa riqueza.
ou através de melhorar o salário, mas principalmente através de equipamentos públicos, espaços públicos, políticas públicas. Então a pauta do ensino universal gratuito, da saúde universal gratuita, a pauta da moradia, tudo isso fez parte dessa utopia, a construção do chamado estado de bem-estar social. E a nossa utopia, naquela hora, se mirava no processo concreto que os trabalhadores do centro do capitalismo, nós na periferia do capitalismo, queríamos ser o que eram os trabalhadores do centro do capitalismo, da Inglaterra, da França, da Suécia, dos Estados Unidos, que com suas lutas desde o final do século XIX e com o pavor do capital, das revoluções comunistas que começaram no início do século XX, conseguiram conquistar um estado de bem-estar social. Ou seja, conseguiram, se a gente for pegar a Inglaterra, a França, investiram em moradia em massa, construída pelo Estado, acessível aos trabalhadores, em sistemas públicos de saúde, em sistemas públicos de educação, e era isso que a gente imaginava que queria aqui também, entre nós, esse estado de bem-estar social que ali tinha. Sem passar muito pela cabeça naquele momento, e isso tem muito a ver com o que o Pedro falou hoje, que parte do financiamento desse estado de bem-estar social veio da nossa exploração na periferia do capitalismo. O consumo dos trabalhadores no centro do capitalismo, e essa distribuição foi possível em função da organização e da luta dos trabalhadores europeus, dos trabalhadores norte-americanos, mas também, desse superávit, colonialista acumulado a partir da exploração da periferia do capitalismo, ou seja, nós. Mas mesmo assim, esse era o nosso horizonte. A nossa Constituinte, se a gente lê, ela é isso: queremos um estado de bem-estar social. Beleza? Beleza, foi aprovada no momento de derrocada da ditadura. Mas o que nós temos que entender? Dentro dela, nessa Constituição de 88, tinha uma parte urbana. O que dizia a parte urbana? O que propunha? Primeiro, reconhecimento integral e urbanização dos assentamentos populares, das vilas, das periferias e das favelas. Segundo, combate à especulação imobiliária. A terra urbana e a propriedade tem que ter uma função social, tem que servir para o povo morar e trabalhar. E por fim, a ideia da participação popular, super importante. Qual que era a tese? Que as políticas urbanas que nos expoliam são assim porque elas são definidas por quem quer nos expoliar. Portanto, se elas forem definidas por nós, nós vamos poder fazer outras políticas. E assim nós pensamos numa ação institucional. Nossa ação é tomar o Estado, ampliar nosso poder e controle sobre o Estado e ampliar os espaços dentro do Estado para a gente poder ter uma interlocução direta. E assim, desde que começamos esse campo democrático popular a assumir prefeituras, começaram a experimentar orçamento participativo, conselhos, conferências, mecanismos de participação popular para que justamente o povo pudesse participar desse processo.
eu vou dar um pulo de lá, porque senão eu não vou sair daqui hoje, né? Se eu for contar a história todinha, encontro por encontro, eu vou dar um pulo e chegar nos dias de hoje, fazendo a seguinte pergunta: daquela pauta que a gente tinha lá nos anos 80, daquelas experiências concretas que nós experimentamos na cidade no fim dos anos 80, começo dos anos 90, nós conseguimos reverter a dualidade centro-periferia e a exclusão territorial? Gente, fiz uma pergunta. Não! O que aconteceu? Isso nós temos que refletir. A gente tinha leis, a gente tinha um marco institucional, constituinte, estatuto da cidade, lei de regularização, tudo isso nós construímos. Nós elegemos conselho, nós elegemos elementos de participação, nós implantamos tudo isso. O que aconteceu? Por que isso não foi capaz de transformar radicalmente as nossas cidades? Então, para isso, eu quero explicar muito rapidamente para vocês uma tentativa. O que aconteceu para a gente poder chegar a entender melhor o que a gente vive nos dias de hoje. Para isso temos que entender os anos 90. O que aconteceu nos anos 90? E agora eu vou rápido, que meu tempo está indo. Primeiro, mudança radical no cenário internacional. Crise do endividamento público, porque os Estados Unidos rompe com o padrão ouro, libera o câmbio e, de repente, os estados, inclusive no centro do capitalismo, tudo aqueles que eles gastavam para conseguir um bem-estar social e também para poder propiciar infraestrutura para o capital, era uma dívida, Estado endividado. Não dá para pagar a dívida, temos que cortar o investimento público. E aí, na Europa, nos Estados Unidos, desde o final dos anos 70, época do Reagan nos Estados Unidos, época da Margaret Thatcher na Inglaterra, começa o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Os estados têm que murchar para que o livre mercado possa florescer. O estado não tem dinheiro, está quebrado, não consegue fazer nada, vamos passar tudo para o mercado. Pega todo o estoque construído de moradia na Inglaterra, moradia pública, quase 40% do total das moradias da Inglaterra inteira era estoque público, privatizado, para quem morava lá. Então os trabalhadores não perderam sua casa e acharam a Margaret Thatcher o máximo, ganharam a casa onde moravam, para eles, para sempre. Só que os próximos nunca mais vão ter casa. Aquele que tinha, e aquele que não tinha, tem que entrar num crédito hipotecário do banco, numa dívida para comprar casa própria. Eu dei o exemplo da Inglaterra, mas eu posso dar o exemplo de todos esses países que eu mencionei no início. O estado de bem-estar social foi sendo desmontado progressivamente. E no Brasil? No Brasil, bem na hora de começar a implantar o nosso estado de bem-estar social inscrito na Constituinte, putz, acabou o dinheiro do Estado. O Estado está endividado, tem que fazer ajuste fiscal. E aí, nós vivemos nos anos 90, para quem lembra, a gente viveu desemprego, porque a indústria também nesse momento se flexibilizava, saía das cidades, ia embora para a China, reduzia o emprego, se robotizava. A gente viveu também toda uma mudança no modo tecnológico de produção e nessa hora
que acontece nos territórios populares. Penetra nos territórios populares o mercado de varejo de droga como alternativa de sobrevivência. Foi nos anos 90 que o tráfico começa a entrar. Começa a entrar e começa a minar a sociabilidade e a lógica de estruturação do território popular. E nas igrejas? A igreja também sofreu uma inflexão neoliberal, que começou lá em cima, no Vaticano, e que também deu força para a emergência e a penetração no território popular de uma outra igreja, das novas igrejas evangélicas, espetaculosas, baseadas na ideia do empreendedorismo, do self-made man, da competição, do acúmulo de riqueza, a igreja ostentação. Não é a igreja dos pobres, não é a igreja da solidariedade, não é a igreja da redistribuição, mas isso penetrou também. E o que aconteceu com as forças culturais e políticas que estavam presentes nesse território? E aí, essa é a parte mais difícil de falar, mas eu vou falar. Os partidos políticos que nós construímos a partir das nossas lutas, o conjunto de partidos, crescendo a sua participação no mundo institucional, câmaras municipais, assembleias legislativas, Congresso Nacional, governo de Estado, né? Crescendo essa participação, crescendo eleitoralmente e precisando cada vez mais competir no mercado de votos, pelo voto popular da base, para poder ganhar essas eleições e se reproduzir. E para isso, numa linha muito pragmática, de que os fins justificam os meios, se estabeleceu, e aí vamos falar das cidades, um pacto perverso com aqueles interesses na cidade que são os grandes responsáveis pela exclusão territorial. Quais são? Aqueles que têm na cidade o seu negócio. Do que nós estamos falando? Concessionária de ônibus, empresa de lixo, empreiteiras de construção de espaços, equipamentos públicos, construtoras, incorporadoras, loteadores, aqueles que têm na cidade seu negócio, que começam a entrar pesado no financiamento da campanha desses partidos. E o pagamento pelo financiamento da campanha é simplesmente manter as políticas e os projetos urbanos que beneficiam esses interesses. Então começamos a perceber nas cidades e no governo das cidades, a primeira coisa que uma administração, quando entrava, se perguntava, não era mais quais são as necessidades dos cidadãos, mas sim qual é a frente que eu vou abrir de negócios para a empreiteira tal ou a concessionária tal. Eu estou falando sobre isso, gente, porque é fundamental fazer essa reflexão exatamente no dia de hoje. Pessoal, o grande problema da corrupção não é o fato de que dinheiro público é desviado para bolso de políticos, embora isso seja um enorme problema ético, moral, que precisa ser suplantado. O grande problema da corrupção, que é o que não aparece no julgamento do Lula
não aparece em nenhuma das grandes debates sobre a corrupção, é que a corrupção, ela é responsável por empoderar o interesse daqueles que corrompem. O grande ganhador da corrupção não é o político que embolsou. O grande ganhador da corrupção é a OAS, a Odebrecht, justamente as que conquistaram contratos milionários e viraram conglomerados internacionais, a partir justamente da sua ação na cidade. Nós podemos dar um monte de exemplos sobre isso. Ou seja, nós vivemos um paradoxo. Enquanto a gente estava defendendo cidade para todos, direito dos mais pobres, também nas nossas próprias administrações, a gente está reproduzindo esse modelo, fazendo com que o destino da cidade continuasse nas mesmas mãos. Ao mesmo tempo, o desemprego, os circuitos de penetração do tráfico de drogas também vão aumentando, um elemento que não dá para a gente entender o mundo urbano se a gente não falar sobre isso. A violência. E a violência foi transformando nossas cidades em cidades cada vez mais divididas. Andando aqui em Londrina, só de andar ontem, condomínio fechado, shopping center, alta renda, classe média se fechando em muros, criando um espaço, saindo do espaço público, criando um espaço privado para si mesma, largando os pobres debaixo do outro lado. E nos territórios populares, em vez de acabar com a desintegração, na verdade, as vilas e as favelas, elas ficam num estado que a gente pode chamar de transitoriedade permanente. O que quer dizer isso? É sobre um pedaço da cidade, a gente não sabe se aquilo vai continuar existindo para sempre, se aquilo vai sumir, se é legal, se é ilegal, se vai ficar, se vai sair. Mas esse elemento de transitoriedade permanente é usado politicamente. E isso está o último elemento que eu gostaria de colocar nessa nossa discussão. Porque esses territórios populares e a sua urbanização, que a gente fala que nem as moças de telemarketing, nós vamos estar urbanizando. Então, nós vamos estar urbanizando, quer dizer, nunca acaba. Ninguém sabe quando começa, ninguém sabe quando termina, e por isso é sensacional. Porque cada prefeito, cada vereador, cada governador pode chegar lá e fala: eu dei um posto de saúde para vocês. Obrigada, votamos em você. Eu dei um asfalto aqui. Obrigada, votamos em você. Então a inclusão na cidade virou uma moeda nos mercados eleitorais. E o território popular também foi tomado pelos corretores dessas moedas, os agentes políticos dos partidos. Isso nos ajuda a entender, né, o ponto que nós chegamos até agora. Eu não posso terminar essa minha fala sem remeter também a uma coisa que o Pedro colocou para a gente, que é a mudança do capitalismo hoje na direção da financiarização. Ele já falou, né, de que hoje a hegemonia do capital é financeira. O que quer dizer isso? Gente, tem uma nuvem negra de capital excedente global que está investido em fundo de investimentos, em veículos financeiros, que fica procurando no mundo, como não tem barreira mais para a livre circulação do capital, só tem barreira para a livre circulação das pessoas, do capital não,
ele fica procurando aonde ele pode baixar para poder receber uma remuneração com juros. Por incrível que pareça, está dentro dessa nuvem a porcaria da nossa poupança. Está dentro dessa nuvem o fundo de pensão dos trabalhadores, que também precisa o tempo inteiro ser remunerado, senão os trabalhadores na hora de aposentar não vão ter dinheiro. E ficam procurando aonde investir. Para vocês terem uma ideia, gente, nessa nuvem, além da nossa grana, tem o dinheiro dos sheiks do petróleo, dos milionários russos, dos milionários chineses, das grandes corporações. Só a Apple, o fundo de inversão financeira da Apple, que faz aqui esses aparatinhos, é maior que o Banco Central da Alemanha, em termos de grana. É muita grana, que procura se investir para receber juros, para ser maior, investir, receber juros, para ser maior, investir, receber juros, para ser maior, investir, receber juros, e eu posso continuar até amanhã com isso. Ou seja, é dinheiro para fazer dinheiro e nada mais. Não é dinheiro para gerar emprego, não é dinheiro para distribuir em estado de bem-estar, é só para circular e aumentar. E ainda por cima, nem mais pelos estados passa, porque hoje a gente tem paraísos fiscais fora do controle dos estados, onde esse dinheiro não paga nenhum imposto. Como é que eu chego na cidade? Infelizmente, um dos melhores investimentos para esse capital financeiro, essa muralha de dinheiro, essa nuvem, é construção, é o imobiliário. Por isso que a gente tem hoje, não é mais setor imobiliário, é complexo imobiliário financeiro. Porque hoje, num shopping, pessoal, não é que tem um dono do shopping e que você vai lá, encontra o dono, sabe quem é, e se você quiser comprar uma loja do shopping, você vai lá e compra uma loja do shopping. Não! O shopping é um fundo de investimento com milhares de cotistas que tem uma cota abstrata, ou seja, o espaço circula no espaço financeiro desvinculado da materialidade dele na cidade e da grana, né? Totalmente nesse nível abstrato e fictício do capital financeiro. Só que tem um pequeno detalhe: ele toma o espaço da cidade. Então, no lugar onde a gente podia estar fazendo casas para a gente morar, escolas para a gente estudar, espaços culturais, praças, locais de lazer, a gente tem torre corporativa, shopping center, centros de convenção, hotel de bandeira internacional, na maior parte, inclusive, parcialmente vazios, porque eles não servem para serem usados, eles servem para poder representar e melhorar e aumentar aquele valor que eles têm no mercado financeiro, que é especulativo por natureza. Pessoal, o capital financeiro começou a tomar as nossas cidades. Claro que isso é mais radical em São Paulo ou Rio de Janeiro, nas grandes cidades, mas isso acaba indexando o mercado como um todo. E o que fez o Estado diante desse capital financeiro? Inclusive, o que fez o nosso Estado conquistado com a luta dos trabalhadores durante um período mais recente? Abriu espaço para esses capitais financeiros chegarem. Vem, pessoal! Pode vir, vou dar um exemplo, talvez aqui ficou mais claro para nós, e é por isso que nos ajuda a entender junho de 2013, na preparação das cidades para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. O que fez o Estado?
regime especial de contratação, não precisa nem de licitação, já vem direto, sem isenção de taxa, isenção de imposto, não precisa obedecer plano diretor, não precisa obedecer legislação ambiental, pode vir. Claro que para nós o discurso é, vai ter construção, vai dar emprego, vai dar renda, vai melhorar a condição dos trabalhadores e de fato, nós vivemos na era Lula o único momento na nossa história em que distribuiu um pouquinho da renda e os trabalhadores puderam comer melhor, viajar, estudar, ter acesso à cultura, etc. Mas, infelizmente, esse modelo positivo veio com um bônus, veio com um a mais, que foi, de um lado, desenvolvimentismo a qualquer preço. Pode passar por cima de favela que está lá há 30 anos, lutando para ser urbanizada e mandar todo mundo para uma periferia mais distante, que tudo bem, em nome dos empregos e do crescimento econômico. Pode permitir mineração em terra indígena, pode fazer hidrelétrica, pode fazer acordo com todas as empreiteiras do mundo, em nome de crescer, gerar emprego e dar mais renda para os trabalhadores. Pode, inclusive, destruir e desmontar as estruturas de regulação do Estado, enfraquecê-las, de modo que a gente chega hoje, para terminar a minha fala, nessa situação, aonde, uma vez conquistado o marco regulatório fundamental para poder penetrar, e uma vez construída a ideia, através dessa operação, tentando transformar toda a nossa insatisfação das nossas demandas que ainda não estão satisfeitas em corrupção e ligação da corrupção com um partido político em especial, dizendo que Estado não serve para nada, político não serve para nada, partido não serve para nada e, portanto, não precisamos mais de Estado, nem de política, nem de partido. Podemos ter, é isso que está colocado, a democracia direta do capital, sem intermediação, sem negociação, sem ter que dividir com os políticos, sem ter que dividir com os políticos o butim dos negócios, mas sem ter que dividir com a política a mediação com os demais interesses, que não os interesses empresariais e interesses de acumulação. Gente, eu não posso terminar, se eu terminar assim, o pessoal que está lá em cima vai ficar com vontade de se jogar. Não dá. Não é isso não. Por que que eu falei tudo isso? Porque nesse momento, gente, que a gente está aqui refletindo sobre tudo isso, é momento de reinventar a luta, reinventar a agenda, que, para a gente entender isso muito profundamente, não é momento de montar propostas e agendas de Estado, imaginando que vamos conquistar um Estado absolutamente enfraquecido e sem nenhum instrumento concreto para enfrentar todo esse processo que eu acabei de descrever aqui. É um momento de experimentar, é um momento de voltar para os territórios, é um momento de voltar para as comunidades, sair da abstração do Estado e ir lá aonde as pessoas vivem com as pessoas. Cada comunidade organizada que
ocupa um lugar na cidade, constrói a sua vida, constrói o seu lugar, constrói um espaço libertado, constrói um espaço aonde é como se tivesse uma placa ali na frente: aqui não entra capital financeiro, aqui a gente constrói não paisagens para renda, mas paisagens para a vida. Isso significa um movimento concreto que já está em andamento, que basta a gente perceber e dar força para ele e apoiar e fazer ele crescer, de comunalização, ou seja, o movimento ao contrário da privatização. O contrário da privatização não é a estatização, o contrário da privatização é a autodeterminação territorial, é a construção de espaços comuns. Eu li na camiseta do encontro, que é no território, nos lugares pequenos, distantes, que a gente já constrói hoje as coisas extraordinárias que vão nos levar às mudanças. Porque o capitalismo financeiro está em crise, ele é incapaz de dar uma resposta para a crise ambiental, ele é incapaz de dar uma resposta para as demandas da população, ele está morto, porém dominante. E nós estamos morando dentro de um cadáver, e é por isso que está tão ruim. Mas a gente consegue sair disso, não numa perspectiva de curto prazo, não é 2018, não é amanhã, mas é construindo novamente, defendendo as conquistas que tivemos e aprendendo com as lutas dessa história. É aí que nós vamos construir já a utopia do amanhã. Obrigada.